toda gravada. Bom, gente, é o Tô seguinte. Então vamos para ir para a nossa aula agora para fazermos alguns comentários sobre o nosso assunto. Lembrando que o nosso tema agora dessa aula é sobre Iluminismo. o Iluminismo. Capítulo iluminismo, né? 3. Só um minuto lá que eu estou ajustando a minha câmera aqui. Fala. Tá, então bora lá. Então assim, gente, o iluminismo, né, ele ocorreu ali no período do século XVIII. Né? E sobre isso nós vamos entrar agora aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, certo? Já estão visualizando aí? Ok? Não tô vendo ainda nada. Nada, uma iluminismo? Agora eu tô vendo. Beleza. Tô Olha só, vendo. o primeiro passo para nós agora sobre o tema é o seguinte. O iluminismo, ele foi um movimento lá do século XVIII, né? Então, esse movimento ele foi conhecido como século das luzes. Né? Então, foi um movimento intelectual, um movimento que passou a contestar os tipos de pensamento, senão aqueles pautados na razão, senão aqueles que pudessem ser comprovados. Então, lembrem lá do René Descartes, o que ele dizia? Descartes dizia, ele disse, olha, nada que baseado na emoção, apenas em sentidos, tem valor diante de algo que possa ser comprovado, que possa ser testado, né, através até dessa racionalidade. Baseado nisso, né, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, e esse vídeo, eu vou até retomar novamente, deixa eu só tirar aqui, vou compartilhar de novo, tá? Já volto com vocês. Esse vídeo que eu vou colocar agora para nós, ele retrata um pouco desse iluminismo, né? Sobre essa ótica. Eu peço que preste atenção, que em seguida a gente vai abrir para um debate para trocar ideia sobre o vídeo. Então, acompanhem aí, por favor, agora o nosso vídeo. Vamos lá. Dá para ouvir aí, gente? Tá. Mais ou Sim, menos. sim. Mais ou menos. Deixa eu ver. O vídeo fica travadão pra mim. Pra mim também. Pois é, tá travadão. Hi, John? Sorry I'm late. Hi. You must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here. Take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure-born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh no. Cheese makes me gassy. Oh, dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am.
Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine, I'm fine. Hey, my son's playing. Haha! Time for some real dancing. Olay, spin move, aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Bem, gente, é assim. Que? Vamos lá. Retomando aí, agora vamos abrir aqui para uma troca de ideias sobre o assunto, tá? Vamos lá. É o seguinte, quando nós falamos aí da personagem, né, dos personagens, percebam que... Deixa eu tirar aqui primeiro para poder a gente dar sequência aqui. Então vamos, né? Então percebam, né, que nós temos aí dois personagens, né? Nós temos aí o rapaz, né? Não desse tema aí do vídeo, é o primeiro encontro, né? Então eles percebam ali que eles estão numa relação até no momento de diálogo, né? Ele tentando, né, ser simpático à moça. Mas o que vocês perceberam sobre algo que se encaixa no nosso tema? Vamos interpretar sobre isso. Quem gostaria de comentar? Eu posso falar? Quem gostaria? Quem é? Eu. Abre a câmera, por favor, se puder. É possível? Sim. Então vai, abre a câmera e pode falar. Oi. Não sei se é pra me ver, mas tô aqui. Tá, Sim, Alana. Eu anotei que tem uma relação que a razão mostra reflexão e significado das nossas ações e a emoção é como agimos. Tá perfeito o que você colocou. Né? São dois, imagina só, aquilo ali mostra, né, a reação do cérebro, a razão e a emoção. Quando ele agia com a razão, ele era cordial, né? Ele argumentava com as palavras. Quando ele agia apenas com a emoção, muitas vezes era desastroso, né? Quer dizer, ele não conseguia exatamente o que ele pretendia, ele não conseguia organizar as ideias. Certo? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mais alguém?
Não? Então, bora lá. Então, gente, olha só. Essa aí não é exatamente a razão, né, que foi trabalhada pela ciência. Mas ele mostra um pouco aí do que é o pensamento racional, né, dentro de uma visão até lógica, né? Então, eu percebo ali, nos dois momentos, né, primeiramente, o pensamento racional, quando ele chega, né, para tentar ser atraente à moça, e depois, quando ele age pela emoção, né, ele quer de toda forma, ele quer conquistá-la. Mas ele não busca, pelo menos dentro do raciocínio dele, como seria a melhor forma. Ele age por impulso, e esse impulso dele acaba muitas vezes sendo desastroso. E quando de repente, não sei se perceberam no final, tem algo muito importante que ele fala para nós sobre isso. Quando está sendo desastrado, né, que ele age por impulsos, né, pela emoção, aí o que acontece com esse lado emocional? Vocês perceberam lá? Alguém percebeu? Quando o emocional ele percebeu que o que ele fez deu errado, então ele pediu ajuda da razão para ter um equilíbrio entre isso. Gente, me dê só um minuto, por favor, só um minuto. Sumiu. E, gente, se alguém for pra tela do Augusto, mexe a câmera dele, sério. Voltei. Tranquilo? De volta. O seu tá mutado, professor. Agora, vamos lá. Quem estava comentando, desculpem, por favor. É que eu estou em casa e minha bebê veio atrás de mim. Quem que estava comentando, desculpa? Oh, Escócia, tudo bem, mana? Você está acima, mas tudo bem. Agora, mano, agora sim. Diz. Quando o emocional percebeu que o que ele fez não gerou uma boa impressão, ele pediu ajuda da razão, então houve um equilíbrio para que eles conseguissem conquistar ela. Perfeita, mana, perfeita. Menos, tá, mana? Menos também. Olha só, gente, o que a Yasmin colocou agora foi perfeito, isso mesmo. Perceberam lá que a emoção, quando agiu por emoção, por impulso, fez as besteiras. E aí veio a razão para tentar consertar essas besteiras. No caso, isso quando está falando de um drama humano, né, de nós, enquanto ações. Mas quando falamos lá do iluminismo, quando falamos de razão, né, seria o seguinte, principalmente dentro de uma razão que vai buscar, né, uma verdade, né, pelo menos uma verdade momentânea dentro da ciência. Então, assim, numa visão científica, não se aceita algo apenas do verbal, sem comprovação, né? Então, imagina dizer assim, olha, como ocorria, acho que eu tenho esse exemplo em sala de aula, não sei se foi esse. Aqui na Amazônia, era comum dizer que manga fazia mal se tomada comida junto com leite. Aí a pessoa, se ela não busca essa racionalidade, simplesmente ela vai aceitar. Ela diz, então, Deus me livre, eu não quero. Né? Agora, dentro de uma visão racional, ele vai investigar, diz, mas o que tem no leite que causa alguma reação ruim para o ser humano? Tá, mas qual é o componente? O que é isso? Não vai simplesmente aceitar algo como algo de boca, algo do subjetivo de alguém sem investigar. Lembrem na Idade Média, por exemplo, a pessoa está doente, está sofrendo. Olha, isso é castigo de Deus. Você está pagando por um pecado.
né? Quer dizer, aí vem uma visão racional, dentro de uma visão racional vai dizer, bora imaginar que peste negra. Diziam que era uma doença, era um castigo divino. Alguém, tinha um bruxo ali. Aí vem uma visão científica dizer, tá, mas quais são os sintomas? A pessoa, ela contrai de onde isso? Quer dizer, é o que nós chamamos da racionalidade. Não vai aceitar apenas suposições a partir dos meus sentidos. Não, é preciso comprovar, investigar, e é isso o papel da razão. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Eu não vou precisar mais de áudio aqui, mas voltando. Estão vendo novamente a imagem? Ainda não. Sim. Agora, tá? Então, olha só. Aí do que nós falamos agora. Eu acabei de falar sobre isso. Olha só. Do século XVIII, esse movimento, o iluminismo, ele fez duras críticas principalmente a quem? Aos reis absolutistas. Né? Eles repudiavam esses reis absolutistas. E aí, lembrem lá a base do pensamento deles. Olha só, esses teóricos, pensadores que começam a questionar as verdades pré-estabelecidas. É aquela da tua noção sobre algo. Aí eu acho que é assim. Hoje em dia nós temos muito isso ainda, agora nessa época de pandemia, várias suposições. Mas a ciência procura explicar, né, de uma forma, através da pesquisa, né, o que realmente está acontecendo, forma de contágio. No início da pandemia diziam, olha, só pega pelo contato, né, de pessoa a pessoa. Aí vem a pesquisa, tá, mas só isso? Mas se a pessoa pegar no local, de repente a outra pegar não pode? Aí a ciência foi lá investigar do que era apenas uma suposição, e aí ela vai investigar, disse, olha, realmente é possível o contágio também de pegar em locais onde uma outra pessoa pegou anteriormente. Perceberam aí a diferença de uma visão subjetiva para uma racional? Tranquilo? Sim. Então, olha só. Então, aí o que nós temos? Né? Então, eles começam a questionar o absolutismo, né? Eles começam a utilizar, para eles, a razão, o pensamento racional era o único válido. Tá? E esse movimento, ele, vamos dizer assim, ele bagunçou o século XVIII. Ele questionou reis, questionou a igreja, né, que até então tinham com bases de verdades absolutas. Quer dizer, então, são várias transformações que estão ocorrendo ali no século XVIII. E olha só aqui as características do que nós falamos agora. Chegou para vocês aí, né? Olha, o racionalismo, que nós acabamos de falar, o pensamento racional, né, argumentativo, anticlericalismo, o que é isso? Contra a igreja. Contra a igreja. Aí quem recorda, nós falamos em sala de aula sobre isso ainda, um dos autores que criticava a igreja. Alguém recorda? Alguém? Não? Então bora lá. Não, pera aí. Yasmin, Locke. Locke. Tem um outro que fazia uma crítica ferrenha, dura até. Montesquieu. Ainda não. Jaime I. Não, Jaime I é lá das revoluções inglesas. Voltaire. Só haverá liberdade. Não esquece. Só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Que horror. Que horror, né? Aí olha só, gente. Eu falei isso em voz alta? Oi? Eu falei isso em voz alta? Sim. Tá, então olha só, gente. Então nós vamos lá. Pode questionar quem é? Alguém? Então bora. Aí outro ponto aí, gente. Defesa da burguesia. É importante guardar isso, tá, gente? Foi um movimento essencialmente burguês. Um movimento que criticava os vícios do antigo regime. E o que era o antigo regime? O absolutismo,
Um rei com poderes acima da lei. Outro ponto, que era ainda o antigo regime. Clero e nobreza eram privilegiados, pagavam impostos. Quer dizer, era uma sociedade organizada de forma parasitária. O conjunto da população trabalhava para sustentar os vícios do clero e da nobreza, né? E de um rei parasitário. Então, quer dizer, esse movimento, olha só, ainda do antigo regime, né? Então, bora lá, criticava o rei absolutista, criticava os cargos públicos ocupados pela nobreza e os privilégios, criticava a igreja porque, segundo eles, não havia liberdade de expressão, e criticava também a interferência do Estado na economia. Eles faziam duras críticas ao Estado na economia, né? Diziam que o rei, o Estado, não deveria intervir em questões econômicas, que as questões econômicas deveriam ser resolvidas exatamente por quem? Né? Pelo mercado, pela relação de mercado, pela relação da oferta e da procura, que seria o seguinte: se há pessoas interessadas em determinado produto, quem tem que determinar se deve ser produzido ou não é o rei, mas é o próprio produtor, aquela pessoa que é capaz de produzir determinado produto. Certo? Eles criticavam duramente essa interferência estatal na economia. E agora, gente, nós vamos aqui, ó, ainda em outros fatores. Olha só aqui, ó, do que nós falamos. Eles defendiam o individualismo. Quando fala que defendia o individualismo, eles criticavam quem principalmente? Qual era a principal crítica quando você diz assim, eles defendiam o individualismo? Quem gostaria? Alguém? Não? Então vamos lá. Gente, a crítica deles principalmente pairava sobre a igreja. Porque a igreja, lembrem que desde a Idade Média, ela pautava ali um pensamento homogêneo. O que seria isso? As pessoas deveriam pensar em consonância com a igreja. Quem pensasse diferente da igreja, normalmente era perseguido por ela. E essas pessoas agora estão criticando muito a igreja. Principalmente pessoas voltadas ao comércio, que eram condenadas pela igreja pelo excessivo lucro. Ok? Então vamos lá falar de alguns autores agora. John Locke, né? É o nosso primeiro autor. Aí o cidadão bonito, ele pra caramba, né? Não mais que eu, é verdade. Aqui, ó. Então nós vamos para algumas características do pensamento dele, né? Aqui do John Locke. Vamos primeiro, ó. Tá? O governo é resultado de um contrato social entre governados e governantes. O que seria isso, gente? Um contrato social. Esses autores são chamados de contratualistas. Diz o seguinte, olha, as pessoas, a partir do momento que vai crescendo uma sociedade, né, quando forma-se, por exemplo, antes, uma família, há uma liderança. Quando se forma uma comunidade, dentre essas lideranças, escolhe-se uma liderança. Só que quando mais vai crescendo essa sociedade, né, agrupando as comunidades que formam uma grande sociedade, as divergências são muito grandes. Como as divergências são grandes e podem gerar brigas, intrigas, as pessoas elas criam algo que está acima delas, através de um contrato social, dizendo assim, gente, é necessário criar leis para regular as nossas ações, porque senão um vai interferir na liberdade do outro e nós não vamos nos entender, e vão gerar atritos. Aí, esse Estado é criado por quem? Pelo povo. E onde é que nós percebemos a presença do Estado nas nossas vidas, gente? Quando eles definem o que é certo e o que é errado? Isso, as leis. As leis, impostos, é onde nós percebemos a presença do Estado. Né? Que é exatamente para regular, tentar promover o bem comum entre as pessoas. Imaginem se não tivesse as leis, se não tivesse um poder de polícia, um judiciário, a loucura que seria na nossa sociedade. Né?
Então, vamos para uma outra característica do governo dele ainda. Olha só. Segundo ele, se estabelecem direitos e deveres entre ambas as partes, visando a preservação dos direitos humanos. Foi o que eu falei agora, né? São criadas leis, né, pelo povo para gerenciar o povo, né? Aí nós temos, por exemplo, direito, nós temos deveres para com o Estado. Pagar nossos impostos, cumprir as leis. Mas o Estado tem obrigações para conosco, né? Ele tem que promover a cidadania, no nosso caso de Brasil, saúde, educação, lazer. Então, é um jogo de mão dupla. Nós damos poder a alguém que cria as leis, mas também tem que garantir a nossa liberdade, a nossa propriedade. Ok aí, gente? Tranquilo até aí? Sim. Dúvidas, vão anotando e daqui a pouco eu te pergunto. Eu vou pausar ele, aí nós vamos para as perguntas também. Outras afirmativas aí do John Locke. Caso o Estado não cumpra o acordo, tornando-se absoluto, o povo poderia rebelar-se e revoltar-se, quer dizer, derrubar esse governante. Esse eles considerem aí, tá? Não corrigi ainda. Mas olha só, gente, é o seguinte, qual finalidade as pessoas criaram o Estado? Para gerenciar as diferenças, para atenuar as diferenças, para conduzi-las. Se esse Estado ele não atende aos interesses do povo, que o colocou no poder, que instituiu as leis, esse Estado ele não deve servir, porque ele deve atender aos interesses do povo que o colocou no poder. Aí o John Locke diz, se esse governante ele não cumpriu o papel dele, a qual foi atribuído, é digno do povo, é direito do povo, melhor, tirá-lo do poder. Gente, John Locke foi um dos principais influenciadores da Revolução Francesa, do chamado direito de rebelião. Ou o Estado cumpre a parte dele, ou nós tiramos esse governante do poder. Ok até aí, meus queridos? Sim. Bom, agora nós vamos para o Montesquieu. Mas antes disso, algum questionamento sobre o John Locke? Não. Ninguém? Então vamos lá. Gente, Barão de Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, como queiram. Opa. Quer falar algo? Porque eu tive um problema que eu não consegui entender um pouco de tempo, só explica rápido de novo. É porque está cortando o teu áudio, eu não ouvi, eu não percebi o que foi. Eu só peço que as pessoas expliquem de novo, só o para mim não é que eu perdi isso. Que eu explique novamente. Alguém entendeu, gente? Desculpa. Parece que ele tá falando outra língua. Ele quer que você explique de novo, Ele é o robozinho. Só essa parte, é isso? Sim. É, só isso. Falou. Tá. É o Carlos, é? É o Carlos? Não, professor, sou eu, Igor. E o Kim, rapaz? Eu não, professor. É o João. Tá, vamos lá. É o Igor. Ah, Igor, desculpa, beleza. Olha só, gente. É assim. Igor, retomando. A ideia central do John Locke é que as pessoas que criam o Estado. Logo, se as pessoas que elas são criadoras do Estado, o Estado não pode ser soberano e absoluto. O Estado tem que atender aos interesses do povo que o criou. Se nós colocamos um governante no poder, esse governante tem que atender aos nossos interesses. Se esse governante não atender aos nossos interesses, é nosso direito tirar o governante do poder. É o chamado direito de rebelião. Ok agora? Ok, obrigado. Beleza, então vamos lá, tranquilo. Gente, Eu não entendi, eu tenho uma dúvida. diga. Eu não entendi do que se tratava esse acordo. O acordo é o seguinte. Yasmin, vamos imaginar você, né, isolada. Você tem suas crises de repente com você mesmo. Pode imaginar você com mais 5 pessoas numa casa. Começa daqui a pouco a ocorrer algumas discordâncias. De uso de banheiro, de repente de limpeza de casa e assim por diante.
Aí só que daqui do lado da tua casa tu tem vizinho, do outro tem vizinho, no outro lado tem um monte de gente diferente. Aí próximo à tua casa, na tua cidade, vem pessoas de outros estados, com outros costumes. Né? Aí na nossa cidade também vem pessoas de outras culturas. Aí nós temos cristãos, temos budistas, brahmanistas e assim por diante. Alguns gostam, né, de ouvir música muito alto, outros não concordam. Ok? Até aí? Ok. Aí o que acontece? Se essas pessoas diferentes, né, em hábitos, costumes, principalmente porque agora, né, e desde o século XVI já era assim, as culturas começam a se imbricar, se misturar. Imagina que loucura seria isso. A quem tu ias contestar, dizer que teu vizinho é barulhento? Meu Deus, tu ia entrar em confronto com eles. Eles iam brigar, ia te matar, ou tu matava ele. Beleza? A quem ia chegar contigo e dizer assim, esse teu Deus, se você é cristã, que Deus? Deus é lá. Né? Negativo, meu, é Cristo, não, e assim por diante. Ou seja, desavenças. Aí, imagina você nessa tua sociedade ainda pensar o seguinte, gente, nós temos que criar leis, temos que criar normas. Se não criarmos as normas, ninguém vai se entender. E a tendência são confrontos constantes. Aí o que aconteceu? Vocês entraram no acordo, que era preciso criar algo para regular essa entidade, essa sociedade de vocês. E nesse acordo disseram, gente, vamos criar normas? Vamos. Normas, leis. E nesse caso das leis, o Estado. Ou seja, as pessoas, através do contrato social, elas criam algo que está acima dela para regular as diferenças entre elas. Aí esse é o contrato social. Entendeu agora, minha querida? Entendi. Tá beleza? Mais alguém com alguma dúvida? Então vamos lá. Gente, Barão de Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, ele dizia o seguinte: qualquer pessoa que tem o poder nas mãos, ela tende a abusar desse poder. Qualquer pessoa com poder nas mãos, ela tende a se tornar uma pessoa tirana. Palavras, né, do Barão de Montesquieu. Aí, o nosso queridíssimo Barão de Montesquieu, dentro dessas palavras dele, né, ele vem aí e diz o seguinte, né, olha só nas palavras dele. Montesquieu analisou vários regimes políticos e elogiou a monarquia inglesa. Qual era a característica da monarquia inglesa, gente? Falamos sobre isso, acho que no primeiro capítulo, eu acho. Qual era a característica? Absolutismo? Era absolutismo. Jaime I, Carlos I decapitado, depois Carlos II, e com Jaime II ocorreu o quê? Na Revolução Gloriosa. Copo do laranja. A centralização do poder. O que tem agora? O Guilherme, holandês, pode falar. O laranja, ele fez um acordo com o parlamento, que o parlamento ia oferecer a coroa. Só que o parlamento tinha que ficar acima do poder do que o laranja. Do que o laranja, obrigado. Do que o Guilherme, né? Então quer dizer... Isso. Quem foi que falou? Pedro Rosas. Obrigado, Pedro. Eu peço que vocês se identifiquem, porque agora eu não estou vendo a imagem de vocês. Ou então abram a câmera que eu vou conseguir ver. Ok? Da próxima vez eu abro, então. Tá certo. Então foi o que o Pedro falou agora, gente. Viu o que ele falou? Yasmin, ouvindo? Ouvindo. Dentro do que o Pedro falou, continua com a mesma afirmação? Sim. Absolutismo? Não. Ah, sim, tá? Talvez. Olha só. Não, sim, por vezes, gaiatinha. Bora lá, gente. Olha só o que vai acontecer agora, do que colocou o Pedro aí para nós. Certíssimo, tá? Yasmin, na Inglaterra era absolutismo, até a Revolução Gloriosa. Primeiro com a Revolução Puritana, quando chegou ao poder o Oliver Cromwell, lembram? Que implantou os atos de navegação e abriu a Inglaterra para os mares. Quando chegamos
lá no Jaime II, né, quando ele, católico, se aproximou do rei da França, né, o rei Sol, né, o Luís XIV, aí o parlamento deu um golpe. Não queria um rei absolutista, e aí chamou o genro do rei e ofereceu a coroa a ele, Guilherme, né, que vai assumir o poder por Guilherme I, ou terceiro, não recordo agora. Aí o que aconteceu? Deram o poder a ele, mas disseram o seguinte: eu assume, mas tem que jurar fidelidade às leis, ou seja, ao parlamento que elaborava as leis. Ok? Ou seja, com a Revolução Gloriosa, acabou uma monarquia absolutista e começou uma monarquia parlamentar, onde as leis estavam acima do governante. Ok agora, Yasmin? Ok. Beleza, então. Então agora, gente, é o seguinte, né? O que dizia ele? Disse, olha, quem manda não é o rei, né? Quem vai governar vai ser o primeiro-ministro, que vai ser o chefe de Estado, né? O rei, a rainha, apenas vão participar de cerimônias oficiais, mas de mandar realmente não mandariam, né? Então olha só o que acontece a partir de agora. O que dizia, né, o Montesquieu sobre isso? Ele dizia assim, olha só, né? Isso eu comentei agora há pouco, tá? Que tem aí na nossa tela agora. O primeiro-ministro é o chefe de governo, tá? O que dizia ele? Ele dizia assim, gente, qualquer pessoa que tem o poder nas mãos, ela tende a se tornar um tirano. Para evitar isso, qual foi a proposta do Barão de Montesquieu, gente? Os 3 poderes. Quais seriam os 3 poderes? O judiciário, o legislativo e executivo. Exatamente. Gente, então nós teríamos aí 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Para nós entendermos na prática como funciona, bora pensar no nosso município. No nosso município, quem é o legislativo? O vereador, a Câmara de Vereadores. Eles elaboram leis para o município. Quem é o executivo? O prefeito, no nosso caso, o Arthur Neto. O Arthur Neto está acima da lei? Não, ele é freado pela lei criada pelo legislativo. Se o executivo, que é o prefeito, ele não cumprir as leis criadas, né, pelo legislativo local, ele vai responder aonde? Ele responde aonde? Executivo. Oi? Ele é o executivo. Legislativo? Olha só, quem foi que criou as leis? Quem cria as leis? O legislativo, que no caso são os vereadores. Quem tem que cumprir essas leis também, que não está acima dela? O executivo, que é o prefeito. Se ele não cumpre, ele tem que responder onde? No judiciário. Beleza? Bora para nível estadual agora. Nível estadual, quem é o nosso legislativo? Deputados estaduais, Assembleia Legislativa. Eles criam lei para todo o estado. Então, quem é o executivo? O governador. Se o governador não cumprir as leis, ele vai responder onde? No judiciário. Aí eu pergunto a vocês, qual lei é superior, a municipal ou a estadual? Estadual. A estadual, né? A municipal ela se adequa a questões locais. Aí, Federação, Brasil, nós temos quem é o legislativo, Congresso Nacional, deputados federais e senadores, as duas casas dentro do Congresso Nacional. Para virar lei, tem que passar pelas duas casas, deputados e o Senado, certo? Deputados federais nesse caso. Aí eles criam leis. Quem é o executivo? Presidente. Se o presidente não cumpre a lei, ele vai responder onde? No judiciário. Ok? Então são 3 poderes, né, que estão com funções distintas e são interdependentes na administração de um Estado. Ok, gente? Tranquilo até aí? Então vamos agora. Voltaire. Tá? Assim, antes que eu esqueça. O John Locke, ele condenava o quê?
do Antigo Regime? O John Locke, o anterior. Anticlericalismo. Condenava o clero e condenava principalmente o absolutismo. O John Locke, tá? Falamos primeiro, tá? Esse moço aqui que nós vamos mostrar agora. Tá? O John Locke, que está aqui, né? Ele fazia essas críticas principalmente ao absolutismo. Então vamos depois dele, nós falamos de um outro moço. Falamos aí do Barão de Montesquieu. Montesquieu criticava quem? Qual é o vício do Antigo Regime? Absolutismo. O absolutismo, né? Ele dizia que quem tinha o poder nas mãos tinha por tendência o abuso desse poder. E agora vamos ao Voltaire, um dos que, particularmente, um dos que eu mais gosto, né, das ideias dele. Então, bora lá. Gente, o Voltaire, ou Voltaire, né? Aqui o cidadão, bonito, né? Aqui nós temos, olha só, um ser irônico, tá? Olha só, se tornou conhecido pela sua ironia e capacidade de argumentação. Jovem, muito jovem ainda, quando começou a fazer esses escritos, ele influenciou muito a sociedade da época também, tá, gente? E aqui nós vamos sobre ele, olha só. Atenção para ele. Ele defendia a liberdade de expressão, criticava os privilégios da nobreza e do clero, pregava o fim do absolutismo e propunha um governo inspirado no modelo inglês. O modelo inglês qual era? Qual era o modelo inglês? Monarquia Absolutismo. parlamentar, tá? Parlamentar. Gente, eu peço que rapidinho, quem não está falando agora, que feche o microfone. Tá? Por favor. Bora lá. Gente, tá? Olha só. Ele criticava as verdades absolutas e defendia a ideia através da experiência, do uso da razão. Vou já falar sobre as frases dele. Aqui, ó, para ele. Não há verdades prontas, tá? Todo conhecimento é fruto de uma elaboração racional do homem. Portanto, toda dúvida é bem-vinda. E nisso aí, gente, ele recebeu influências principalmente de quem? João, quem foi a influência dele? Do René Descartes, tá? Do papel da dúvida. Gente, foi do Voltaire, né? Frase aproximadamente assim. Lembrem, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas eu defenderei até o último momento o direito de você dizê-la. Tá defendendo o que aí? A liberdade de expressão. Liberdade de expressão, total. E tá criticando quem com isso? Principalmente a igreja. Né? Porque dizia que ele criticava dizendo que a igreja que pretendia criar pessoas iguais, ou melhor, com pensamentos iguais. E ele defendia exaustivamente a racionalidade. Outro ponto dele, outra frase, falei há pouco também, dizia assim: só haverá liberdade quando o último rei foi enforcado com as tripas do último padre. Lembram? Críticas a quem aí? Ao absolutismo e a igreja. Absolutismo e a igreja. Né? Está dizendo assim, olha, ele quer ser um soberano absolutista e o outro quer tirar nossas liberdades individuais. Tá? Então vamos lá, gente. Faltou aqui o Jean-Jacques Rousseau, mas o Jean-Jacques Rousseau ele é bem semelhante ao John Locke, com diferenças, claro, também. O Jean-Jacques Rousseau dizia também, ele falava em contrato social. Ele dizia, só que diferente do John Locke, na verdade, que o John Locke dizia que as pessoas criam... Por favor, quem está bocejando, feche o microfone. É a segunda vez, por favor. Tá? Então, olha só. Aí é o seguinte. Lembrem que o John Locke dizia que as pessoas criam as leis, criam o Estado.
Aí vem o Rousseau dizendo a mesma coisa, nesse ponto. Também é verdade, criou as leis e o Estado. Só que ele defendia um regime democrático. Ele não aceitava um regime uma monarquia. Para ele era contra a monarquia. E um ponto interessante do Rousseau é que ele dizia o seguinte, gente, ele foi um iluminista, mas ele criticou também os iluministas, dizendo: a origem da infelicidade humana é a propriedade privada. O ter, eu tenho, tu tens, um tem mais, outro tem mais, e alguns não têm nada. Então ele fez duras críticas e ele foi muito criticado também pelos iluministas, tá? Bom, esse ponto agora, gente, estamos falando agora de enciclopedismo, né? A enciclopédia. Foram duas pessoas, principalmente, que pretendiam, na época, reunir todo o conhecimento num único livro. A enciclopédia. Quem eram esses autores? Quem foram essas duas pessoas que tentaram reunir todo o conhecimento em apenas um livro, né, numa enciclopédia? Vocês lembram? Eu acho que Lambert e O Rocher e o Mosquiteiro. Denis Diderot. Foi, né? Diderot e Denis D'Alembert. e Jean de Alembert. Jacques. Eu vou brigar com alguém aí, sabia? Não sei com quem vou brigar agora. Quem foi que falou eu acho? Quem disse eu acho? Eu. Eu quem? Lana. Lana, eu vou brigar contigo, Lana. Professor. Quem acha tem dúvida. Isso, exatamente. Esqueçam os achismos. Professor. Bora. Lana, tudo Professor. bem? Opa, quem quer falar, pode falar. Quem é? Não, rapidinho, é que o João pediu pra colocar ele de novo porque ele caiu, ele saiu do negócio. Ele se machucou ou não? Peraí, deixa eu lá, peraí. Só um minuto, gente, já volto lá. Tem duas pessoas, na verdade, querendo entrar aqui. Aí o boa noite, maninho, de novo, e o Igor, né? Sim. É o Igor, é isso? É. Só falou o João. Ah, tá, ok. Tranquilo, voltaram, já os dois estão aí com a gente. Ok, gente, até aqui, tudo tranquilo, tudo em paz? Não. Não, Eu tô com dúvida. Quem tá com dúvida? Vamos lá. Quem é? Yasmin. Diga, minha querida. É que assim, eu não entendi porque se misturou o Jean, sei lá das quantas, e o outro que eu esqueci o nome. O Jean-Jacques Eu não Rousseau? entendi. Não, Jean. O Rousseau e o John Locke, tá? Então, bora tirar essa dúvida da cabeça lá, tá, Yasmin? Não, é o outro que começa com V lá, que eu não lembro. O Voltaire. Isso. Tá, então bora lá. Eu não entendi da onde parou o Voltaire e da onde começou o Jean. O Jean-Jacques Rousseau. Então, pronto. Então, vamos lá. O Voltaire, primeiro, nós vamos dizer dele o quê? Ele defendia a liberdade de expressão e era contra o absolutismo. Né? Ele era a favor ali, né, de um governo até monárquico, uma monarquia parlamentar. Ok? Era ele que dizia que só haveria liberdade quando o último rei fosse enforcado com as tripas do último padre. Era ele que dizia que não concordo com o que dizes, mas eu defendo o teu direito de dizer o que você pensa. Liberdade de expressão. Ok? Esse é o Voltaire. Ok. Tá certo? Ok. Então, pode anotar. Anota que eu aguardo. Eu fiz uma anotação para a parte. Eu já fiz. Tá certo agora? Tá. Ele defendia em si ele defendia a liberdade de expressão e o fim do absolutismo na. Exatamente, exatamente. Críticas à igreja, tá? É, Igor. Ok? Ah, eu entendi. Tranquilo? Aí, Yasmin, Sim. então, Professor? vamos lá para o Rousseau agora. Professor. Opa, quem quer perguntar? Matheus. Fala, Matheus, diga. Quem é que pedia liberdade de expressão? Montesquieu? O Voltaire. Ah, tá. Ele criticava a igreja e queria liberdade de expressão. Tá tranquilo para todo mundo até aí agora?
Beleza? Então vamos lá. Qualquer coisa, avisa que a gente para e retoma. Sim, professor. Quem é? Eu, Leonardo. Abre a câmera aí, Leonardo. Não é bom? Dá pra abrir, não? Não. Tudo bem. Fala. E o Adam Smith, ele também não fazia questionamentos à igreja? Ele não entra nessa parte? Não, o do Adam Smith ele é muito mais na economia. Eu vou já falar sobre ele agora. Ok. Ok? Então, gente, só para retomar do que perguntou agora há pouco a Yasmin, a Escócia, é sobre. Primeiro já falamos ali do Voltaire, certo, Yasmin? E o Rousseau, que eu disse que não está aqui eu não coloquei no meu slide, ele no Presi, né? O Rousseau, ele tinha semelhança com o primeiro que nós falamos, com o John Locke. Lembra que o John Locke dizia que quem cria as leis, quem cria o Estado, é uma proposta do povo no contrato social? O Rousseau também dizia algo semelhante. Só que o John Locke dizia que ele queria um governo parecido com o inglês, no governo onde o parlamento é soberano. Aí qual era a diferença entre o John Locke e o Rousseau? É que o Rousseau dizia que o poder deveria emanar do povo. O povo tinha o poder soberano. Logo, muito mais de um regime democrático e não monárquico. Ok agora, maninha? Ok. Beleza, então vamos lá. Bom, gente, aí assim, enciclopédia. Então, Diderot e D'Alembert, eles pretendiam reunir todo o conhecimento da época, né? E é interessante que muitas pessoas, inclusive, gente, essa enciclopédia, ela chegou a um número grande de pessoas, vendeu muito, muito mesmo. Mas era mais por status, né? Não que todo mundo entendesse a linguagem que era utilizada. Professor. Opa, Você tem como adicionar a Catarina aqui, que ela caiu. Aí você tem que aceitar. tá, deixa eu ver lá rapidinho, já volto lá com ela. Só um minuto, gente. Cadê a Rock? Ah, tá aqui mesmo. Cat. Está tão lindo. Oi? Não seja redundante, meu querido. Bora lá, gente. Olha só, tá? Então, como nós dissemos, vendeu muito. As pessoas, elas acabaram comprando muito a enciclopédia por status, por parecer intelectual, né? É típico, isso aí não ocorria lá não. Só lá, ocorre hoje em dia também, né? Então vamos, gente. Hoje em dia, gente, nós temos aí alguma enciclopédia que busca ser uma enciclopédia? Tem, Tem. eu acho. Wikipédia. Wikipédia. É exatamente isso, tá? Que é virtual hoje, antes era física. Conversa com os pais de vocês, se tiver algum perto aí, se ele ouviu falar da enciclopédia Barça. Era manual para muita gente dos trabalhos acadêmicos. Tem algum pai aí perto, não? Meu pai já... Aqui comigo não. Não tem ninguém aí? Tá bom. Eu posso chamar minha mãe se o senhor quiser. Eu acho que ela vai saber disso. Não, tranquilo. Depois vocês perguntam. Da enciclopédia Barça. Ok. Gente, olha agora, falar sobre o que questionou há pouco. Vamos desligar o microfone, por favor. Tá? Aí nós temos agora o liberalismo econômico, do que questionou agora há pouco o Léo, né, o Leonardo. Então, gente, esse liberalismo econômico dizia assim: o Estado não deve fazer intervenção na economia. O que deve regular a economia são as relações de mercado. Não é o rei, como nós dissemos há pouco, que deve determinar o que plantar, o que colher, o que vai colher. Quem vai determinar isso é a procura. Se há alguém querendo que se produza. Para entender, eu pergunto a vocês o seguinte: esse liberalismo, ele criticava o que do antigo regime? O absolutismo? Também, mas do lado econômico, qual era a crítica? Ah, tá. Não sei. Alguém sabe? Gente, mais alguém querendo entrar. Me dê um minuto que eu volto já já aqui. Quem é que está entrando agora? Eu sei que foi no período da... Não, acho que é. Ana Luísa e Tereza. Entraram. Sim. Então, bora lá. Gente, olha só.
Essa proposta, né, do liberalismo econômico, ela criticava principalmente o pacto colonial. Lembrem, por exemplo, quando falamos de Brasil, nós tínhamos a obrigação de negociar só com Portugal. Não poderíamos negociar direto com nenhum país. Pacto colonial. E era isso que esses liberais criticavam. Não era o Estado que deveria determinar o que plantar. Eram as pessoas que deveriam saber o que deveriam plantar ou produzir. Então, eles eram contra a interferência do Estado na economia. E aí se destacaram dois entre eles. Né? Se destacaram o Adam Smith, que dizia que, além de que o Estado não deveria intervir na economia, ele dizia que a quantidade de pessoas empregadas num processo produtivo encarecia a produção. E que era preciso baratear essa produção investindo principalmente em tecnologia. Quer ver uma coisa? Imaginem vocês aí que você é o dono de uma fábrica. Nessa sua fábrica, você trabalha quase de forma artesanal, ou seja, tem muito trabalho manual, pouca máquina. Então, tu tem, suponhamos, que 200 empregados. Aí eu pergunto, o salário dessas pessoas, o salário delas, não vai estar no preço final da mercadoria? Sim, eu acho. Tem que estar. Porque você vai trabalhar, produzir, para pagar as pessoas, pagar o teu fornecedor e ter lucro. Aí o que dizia ele? Se você investir em tecnologia, você não vai precisar de 200 pessoas. Você precisa, bora imaginar, que 50. Ou seja, tu pode vender o teu produto mais barato e tu vai dominar o mercado. Porque tu pode ter muito lucro e vender mais barato do que daquelas pessoas que não investiram em tecnologia. Ok? Ok. Então, bora lá. Outro teórico foi o François Quesnot, né? ou François Quesnay, é escrita, também liberal. Dizia, o Estado não deve intervir na economia. Só que diferente do que falava o Adam Smith, que a riqueza das nações estava na produção, o François Quesnot dizia, a riqueza de uma nação está na terra. Investir na terra, quando falamos de agricultura, pecuária, é a maior fonte de riqueza. Então, essa teoria criada por ele é chamada de teoria fisiocrata, ou fisiocracia. Ok, gente. Qual é o nome do cara? François se escreve François com cedilha IS, François, com Q, tá? Quesnay, com Y no final. Ok? Ok. Ele defendia que Quem é que o tá falando? desenvolvimento natural. Oi? Então, repetindo. Ele falava que devia investir na Agricultura, na pecuária, na terra. Ok. Ok? Que a riqueza estava na terra. O nome da teoria dele é teoria fisiocrata, ou fisiocracia. Ok? Ok. Para o Adam Smith, a riqueza estava onde? Na Terra. Adam Smith. Ah, tá. Onde estava a riqueza? O que é fisiocracia mesmo? Tecnologia. Ou na produção. Quem está falando? Eu? Roberta. Roberta, diga, minha querida. Abre a câmera, mana, se puder. Não posso não. Ah, tudo bem, diga. O que é fisiocracia mesmo? A fisiocracia, né, é uma corrente de pensamento que defendia a importância do Estado para que ele pudesse enriquecer, que ele investisse na terra, que fosse agricultura, pecuária, né, no lado mais natural. Ok? Obrigada. Tá? E já para o Adam Smith, a riqueza estava na produção. Logo, você, barateando a produção, você seria muito forte no mercado. Ok? Lei da oferta e da procura. Isso. Todos tranquilo aí? Sim. Posso prosseguir, gente?
Posso? Então vamos lá. Pode. Chegamos a 1 hora, mas já está acabando. Bora acabar logo isso. Bom, gente. Eu não comentei que era importante aqui. O despotismo esclarecido. O déspota esclarecido. Antes de tudo, o que é um déspota? Um rei absolutista. Aquele que tem o poder nas mãos. Então, o que era um déspota esclarecido? Um rei absolutista que, percebendo o contexto da época que ele estava vivendo, o iluminismo ganhando espaço, influenciando pessoas, eles perceberam o seguinte: ou eu adequo o meu estado absolutista a ideias iluministas, ou eu caio. Eu vou perder o poder. Então, olha o que diz o nosso texto aí. Reação dos absolutistas em relação às novas ideias, com o objetivo de preservar seus tronos. Eles anexaram algumas ideias em seus governos. Ou seja, ou eles se adequavam em parte a esse iluminismo, claro, sem perder a essência do seu poder absolutista, ou eles perceberam que iriam sofrer contestações. Tá claro, gente? Sim. Professor, Sim. Quem questiona pode falar? Não, é só uma pergunta. Quem Aí é? eles começaram a cobrar impostos? Não, já cobravam impostos. Os impostos sustentam o Estado desde o começo da nossa história. Ok? Eu vou dar exemplo agora para nós. Mas tá claro até aí, gente? Sim. Sim. Não muito. Para quem que não tá muito, que não pode ficar assim, não existe meio termo. Bora, quem é? Yasmin. Yasmin. Yasmin, minha querida, qual é a dúvida? Diga lá. Eu não entendi muito bem. O despotismo? É. É isso? Bora lá. Vamos supor que nós temos um rei absolutista. Aquele rei que diz, faça de tal jeito. Porque assim eu quero. Mas, e o povo? Que povo que nada? Faça porque eu estou mandando. Porque ele era amparado pelo parlamento, pela igreja, e ele tinha os poderes das mãos. Olha, a partir de hoje, ao chegar na minha presença, tem que ajoelhar e beijar minhas mãos ou meus pés. Faça, porque o rei está mandando. Ou seja, eram reis que tinham poderes concentrados, poderes nas mãos. Ok, Yasmin? Seria a volta do absolutismo? Não, até aí, calma lá. Até aí, você entendeu o absolutismo? Claro? Sim. Tá, então bora para frente agora para chegar no que era um déspota esclarecido. Só que aí, imagina só, vem aí governante, não, vem o Voltaire dizendo, olha, a igreja tem muito poder, não há liberdade de expressão. O povo não tem participação política. É preciso mudar isso. Olha, esse Estado interfere demais na economia. Aí quer dizer, tudo isso era feito pelo rei absolutista. Aí esse rei absolutista ele poderia ser contestado. As pessoas iam começar a dizer assim, todo mundo fala. Gente, por favor, alguém bloqueia o microfone que está dando ecos, tá? Aí imagina só, Yasmin. Aí as pessoas estudadas iam questionar. Interessante. É muito interessante. O nosso rei, o mundo agora, pautado nas ideias iluministas, é preciso uma participação maior do povo, é preciso aí, segundo a ideia do Rousseau, claro, é preciso aí mais liberdade de expressão, e ele se abraça com a igreja. É preciso acabar com os privilégios da nobreza, ele continua beneficiando os nobres. Então, quer dizer, com as ideias iluministas, esses vícios do antigo regime, privilégio para clero e nobreza, né, o rei absolutista, eles poderiam ser contestados. Aí o que fez o rei? Disse, mano, ou eu me adequo a essas mudanças, claro, permanecendo ainda com os meus poderes, fazendo uma outra adequação ao iluminismo, ou eu vou ser contestado. E essa contestação pode fazer com que eu perca meu poder. Entendeu até agora, mano? Até aí? Sim. Tá? Então vamos dar exemplos disso agora. Quando falamos aqui, de iluminismo na América. O maior exemplo no Brasil foi um cidadão chamado Marquês de Pombal. Já ouviram falar? Já ouviram falar, gente? Sim. Pois é. Sim. Olha só. Eu não.
O Marquês de Pombal, ele foi o primeiro-ministro do rei de Portugal, Dom José I. Dom José I chamou o Marquês de Pombal, uma pessoa muito culta, e deu uma atribuição a ele, de tirar Portugal da dependência em relação à economia inglesa. Aí o que fez o Marquês de Pombal? Olha só, primeira coisa, ele criou manufaturas das colônias. Eu pergunto, isso é uma ideia iluminista? Não. Até então nós só comprávamos tudo da metrópole. Criaram a proposta de criar manufaturas aqui. É iluminista. Tu está quebrando, pelo menos parcialmente, o Pacto Colonial. Ah, tá. Quer ver uma outra coisa? Marquês de Pombal, 1759 ou 57, não recordo exato, ele expulsou os jesuítas do Brasil, dizendo, olha, os jesuítas formam quase um Estado paralelo ao nosso Estado, ao Estado português. Os jesuítas enricaram por demais. Aí Marquês de Pombal expulsa os jesuítas do Brasil e cria as chamadas aulas régias, aulas reais. Pergunto, é uma medida iluminista? Sim. Por quê? Sim. Eles criticavam o quê? A ausência de liberdade de expressão, a excessiva influência da igreja. Aí ele expulsa os jesuítas. Até então o ensino do Brasil era religioso, dos jesuítas. E aí ele coloca no lugar dos jesuítas uma pessoa leiga, não religiosa. Quando falamos de leigo, gente, não é a pessoa que a pessoa desconheça algo, uma pessoa que não era uma religiosa na época. Ok? Aí quer dizer, ele tira uma aula religiosa e coloca uma aula não religiosa, no caso. Né? Quer dizer, uma aula agora, né, que laica, né, que não é religiosa, que não determina a religião. É também uma medida iluminista. Está substituindo o ensino religioso, né, por um pautado muito mais na racionalidade. Entendido agora, Yasmin? Entendido a todos? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, povo de Deus? Sim. Beleza. Sim. Eu acho que acabou por aqui. Aqui, gente, só mostrando que esse movimento, deixa eu tirar aqui, ele influenciou o mundo da época, gente, né? Para perceberem que no Brasil nós tivemos revoluções, com a Inconfidência Mineira, revoluções não, uma inconfidência, uma guerra, né? Uma guerra civil, né? O início, pelo menos, do que seria uma guerra civil, que foi influenciada pelas ideias iluministas. A Revolução Francesa foi resultado das ideias iluministas. A independência dos Estados Unidos também. Quer dizer, as ideias iluministas ganharam o mundo, tá? E vão influenciar os pensamentos a partir daí. Mais algum questionamento, meus queridos? Aguardando. Yasmine, diga. Yasmin, teu microfone tá desligado. Yasmin, o áudio, Yasmin. Ô, maninha. Ai, foi mal. No livro tem mais 4 tópicos sobre Revolução Científica. Científica, o que comenta lá? Diga o primeiro tópico, qual é que está faltando? Revolução Científica. Tá. Isso aí, Yasmin, é assim. O que seria essa Revolução Científica? É porque a partir daí, o pensamento, ele muda. Até aí, né, nós tínhamos uma grande influência de uma moral religiosa unicamente, ou da influência da igreja, mesmo no que era para ser um pensamento mais racional. Com isso, aos poucos, esse pensamento racional, que busca uma explicação baseada, não de repente na emoção, como nós mostramos no início do vídeo, ele ganha mais espaço. A ciência ela dá passos mais largos a partir daí. Aí vai dizer o seguinte, olha, em tal período ocorreu tal coisa. Tá, mas o que prova isso? Como foi?
A partir de quê? Sobre, certo? Ah, tal pessoa está doente, ou é um castigo divino. Tá, mas está sentindo o quê mesmo? Tá, a partir de quando aproximadamente? Tá, mas causa dor, causa... Não, negativo. Isso não tem nada de castigo divino. Isso aí está relacionado a esse teu comportamento. Você pegou chuva, né? Quer dizer, excessivo, ficou com roupa molhada. Isso aí é mais um resfriado. Daqui a pouco uma gripe, pode pegar uma pneumonia de repente. Ou seja, não aceitava mais do que era apenas de uma suposição. E a ciência começa a dar passos largos a partir daí. Ok, mana? Qual é o outro tópico que tem aí? Diz aí. A importância da ciência no século XVIII. 18. É porque a partir daí, assim, a ciência ela começa a ampliar a sua influência. Imagina só a Inglaterra, Revolução Industrial. Ela não tem nenhuma influência, por exemplo, do iluminismo? Tem muita. Quando nós falamos, por exemplo, imagina só os experimentos que foram feitos para fabricar máquinas, as fontes de energia a partir dali. Imagina no século XIX, por exemplo, né, quando nós vamos ter o Herbert Spencer, nós vamos ter Darwin, que vai começar a questionar, de repente, uma explicação mais religiosa para a origem do ser humano. Então, muito muda a partir, principalmente, do iluminismo, que passa a buscar um ser humano mais independente, né? Um ser humano que buscasse mais essa racionalidade. Mais algum tópico aí, mana? Tem precursores do iluminismo. Precursores do iluminismo nas ciências. Foi que nós já falamos sobre eles. Dá algum nome aí? Galileu Galilei. Galileu Galilei, porque assim, esses aí, dentro da ciência, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, por exemplo, eles passaram a criticar aquela teoria geocêntrica. Olha, a Terra é o centro do universo, que era até então algo dito na Idade Média. Aí, através de experimentos, ele vai dizer negativo. Né? Os dois, inclusive perseguidos pela igreja, vão dizer negativo. O centro é o Sol. O Sol que gravita no entorno do Sol. Então, eles começam a questionar o que até então era visto como verdade absoluta. Ok, mais algum autor? Inovações científicas. Outro tópico. Do que nós falamos agora. Das máquinas que surgem, né, das fontes de energia, né, que vão ser criadas, que propiciaram, inclusive, a Revolução Industrial. Tá. Ok, mana. Mais alguém, gente? Mais alguém? Alguém quer fazer algum comentário? Quem é? Tem que fazer a tarefa do capítulo 3? Já vou comentar sobre isso. Ok. Bem, que eu estava gravando, agora parei a gravação. Gente, tarefa é para fazer, tá? Aí assim, ó, nós vamos fazer assim. A nossa próxima aula é na sexta, não é isso? Não sei. Não sei. Não, digo assim, nossas aulas, pelo nosso horário, quarta e sexta. Tá. Aí eu vou estar seguindo a maioria disso aí. Vez por outra, a gente vai fazer uma mudança. Aí na sexta-feira, pode ser 9 horas da manhã? Pode. Professor, 9 horas da manhã eu e não, professor, eu só acordo 5 horas. Não, bora acordar, gente. Bora acordar mais cedo. Ô, professor, eu acordo 5 horas. horas. Professor, 9 horas eu tenho um compromisso. Eu não garanto não. Carlos. O meu celular é muito utilizado. Diga pra cama que ela pode aguardar você. 9 da manhã. E ainda Beleza, professor. Professor, tudo menos de manhã. Eu remarco, professor. Tem compromisso. Povo de Deus, sexta-feira de manhã, tá? Aí vocês vão fazer o exercício, todo exercício. Aí nós vamos comentar aqui as duas turmas, tá? Oitavo A e B. Nós vamos comentar aqui cada uma das questões
do capítulo 3, tá? Sexta-feira. Aí para outra semana, Ok. capítulo 4. Todo ele. 4 e 5, eu acredito que a gente vai fazer junto, tá? Já faz semana que vem. Entendido? O nosso próximo encontro vai ser quando, gente? Meia-noite. Sexta-feira. Sexta. Sábado. Às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Caramba, Muda o horário. Tem um vídeo chamado no IBEL ainda, sexta-feira. Professor, muda o horário, Sexta-feira, professor. um horário melhor, professor. Muda o dia, pelo menos, professor. Muta. Oi? Não muda o horário, eu tenho aula do Tá e-mail. parecendo demais. Qualquer dia, Ó, professor, eu recomendo às 6 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que eu acordo. Quarta-feira, tá? Ou sexta-feira, 9 horas da manhã. Tá. Sexta-feira. Eu recomendo. Ai, professor. Eu tenho Não piedade. gosto nada da minha presença. Deixe de preguiça. É mais fácil eu não dormir e ficar até 9 horas do que eu acordar. Ignora o resto. Eu só falo às 9 da manhã. Gente, deixa eu falar para vocês. Tem alguém aí com Meia-noite eu garanto. Rapidinho. Tem alguém com... quando forem entrar, entrem com o nome de vocês, tá? Porque aqui, Quem é esse meia-noite, meu maninho? deixa eu mostrar para vocês aí, eu vou até... Rapidão, só um minuto aí. Deixa eu mostrar algo para vocês agora aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu me dar um minuto só aqui. Tá. Nós temos aí, aqui, ó, na relação de vocês, deixa eu mostrar para vocês novamente aqui a tela, essa tela. Aqui, ó, perceba que nós temos o nome de todos vocês, ó. Aqui dá para saber quem está presente. Tá aparecendo pra mim. Hã? Ih, eu tô aparecendo no cantinho. Né? E há pessoas aqui, ó, Ah, tá. que não tem aqui, que não estão aqui. Né? Isso aqui funciona para a gente ter controle de quem está, né, presente, tá? Paola, tudo bem, Paola? Um abraço, maninha. Saudades. A live do Fabiano, né? Quando deu por aí, a internet dele caiu. Só voltou agora no 4G, tá meio ruim. Quem, o Fabiano? Tá. Sim. Gente, A olha mesma só. coisa, sabe? Tava ligado o microfone. Aí eu achava que era meu, eu comecei a levar um susto. Foi mentira, claro pra professor, vocês? mentira. Mentira. A tarefa do livro texto e do suplementar e as justificativas ou é só livro texto? Não, para nós é só mesmo do Professor, livro uma texto. pergunta muito importante. Lá vem. Diga. É necessário fazer justificativa? Só Pois é. do livro texto agora, mas quando eu voltar eu quero dos dois. Ah, não, professor. Eu sabia! Não pode ser só do suplementar, não. Não, que eu vou... A gente pode... Não. A gente pode... Não, bora deixar de preguiça. Porque na Fazer só sexta-feira... do suplementar já estava acostumado. Na Tem sexta que ter a nós vamos fazer assim, justificativa, ó. mas eu não escutei. Atenção lá.